de ruído. Então você imagina isso na operação, né? Nós estamos rodando com uma Transit automática, lançamento da Ford aqui no Brasil, e eu estou acompanhado do Daniel Santos, que é o gerente de desenvolvimento de produtos da Ford. Correto. Certo? Quer dizer, depois que a Ford parou de fazer caminhão aqui, né? O pessoal dizia que não, agora só vai fazer chaveirinho, fica muito mais simples, né? Mas não, o Daniel está aqui para explicar algumas coisas pra gente, que vocês vão ver que não é bem assim. A gente está num carro bem sofisticado e que tem tudo para marcar seu espaço no mercado. Daniel, vai me explicando as coisas que a gente precisa chamar atenção nesse carro. Vamos lá, então primeiro nós estamos apresentando aqui para você a nova Ford Transit automática. Primeiro, vale destacar que ela é a primeira automática do mercado, né? Estamos com esse pioneirismo, acreditando que essa tecnologia, essa inovação vai trazer uma melhor rentabilidade para o nosso frotista, né? Esse é o primeiro ponto importante. Essa transmissão é uma transmissão de 10 velocidades, tá? À frente e obviamente uma ré, né? É uma transmissão validada para durabilidade severa, né? Que o que requer essa aplicação. Lembra que esse veículo Transit, né, do segmento de vans, ele atua dentro do segmento que a gente chama de última milha, né? Essa última milha, ela tem muito trânsito, né? Mais um fator importante pelo qual a Ford está acreditando que a transmissão automática vai realmente transformar esse segmento. Olha, eu acho que essa aposta está correta, porque a gente vem pedindo e perguntando para a montadora, várias, tá? Cadê a transmissão automática? Que há muito tempo eles mostram, conversam, falam, mas ninguém chegou até agora com isso. Essa é a grande aposta que nós temos, por quê? Porque a nossa obrigação como montadora e como segmento de comerciais é para virar aqui? Isso, vamos virar aí. Então, nesses segmentos comerciais, qual que é o nosso foco? É fazer o retorno do capital do frotista retornar o quanto antes. E para isso é importante, né? As soluções que nós vamos trazer de tecnologia, elas não podem ser custo. Elas têm que ser algo que entrega produtividade ou que entregue uma redução de custo de manutenção, por exemplo, que é o caso dessa transmissão. São 70% a menos de custo de manutenção, por quê? Eu não preciso trocar a embreagem, tá? Eu tenho o óleo validado dessa transmissão para 250 mil quilômetros, tá? E uma aplicação severa. Então, quando a gente coloca esse conjunto, é super importante para operações que às vezes contam centavos para Agora, por que automática e não automatizada? Automática com conversor de torque convencional, justamente pela aplicação severa. Toda e qualquer aplicação com conversor de torque, ela vai ter a robustez necessária, que é necessário para esse segmento. É por causa de robustez. Robustez, exatamente. Nós precisamos garantir a durabilidade, né? Entre automática e automatizada, em termos de performance, tem alguma diferença significativa? A performance é muito similar, mas o conforto e conveniência de uma transmissão automática, obviamente, é muito menor. Nós fizemos um ensaio, né? São mais ou menos 400 em trânsito, né, severo, 400 trocas de marcha por hora. Isso ali, se você estivesse no pedal, marcha, vai. Então você imagina os nossos condutores, né, os nossos motoristas que ficam às vezes 13, 14 horas na operação, faz muita diferença para o frotista ter esse motorista com essa quantidade de troca de marcha. Tanto que viram aqui de novo? Isso. Tanto que os operadores de ônibus, né, tem no treinamento e no conforto do motorista das suas grandes preocupações, né? Porque com certeza, quando você começa, você tá com o sono em dia, tá descansado, tá tranquilo. Do meio do dia para frente, você já começa. Exatamente.
Outro ponto fundamental é a questão de desgastes de componentes, né? A transmissão automática, como ela é controlada por um módulo, o módulo faz o papel do que é o ser humano ali trocando marcha. Realmente a gente não sente tranco, mas a gente percebe no giro que tem uma pequena mudança quando... Exatamente. E por que isso acontece? Isso acontece porque são 10 marchas. A maioria vai oferecer aí, globalmente falando, 6 marchas. Só que aí o escalonamento, o dente de serra, né, que nós conversamos há pouco, o escalonamento entre as marchas é muito grande. Com 10 marchas você consegue praticamente deixar essa transição muito mais eficiente. Você tem que vir aqui de novo? Podemos ir um dia. Tá. Você tem um dente de serra desse carro? Eu posso verificar para conseguir exatamente o escalonamento que essa transmissão tem entregado para os senhores. Tá, legal. Porque a gente, olha, eu estou visualizando, a gente vai produzir um vídeo. Então, dessa conversa eu vou usar essas imagens, eu vou usar o nosso áudio e vou fazer um roteiro. Claro, legal. Tá? Sim, eu consigo para o senhor, sim. É importante ressaltar também a questão da previsibilidade do consumo de combustível para o motorista. Para o motorista, às vezes individual, mas principalmente para o grande frotista. Hoje já está muito difícil de encontrar motoristas, né? Porque o mercado cresceu muito, a disponibilidade de motoristas diminuiu. Mas motoristas bons... O que eu faço? Pode ir um pouquinho para frente. A quantidade de motoristas bons que nós temos, né, bem treinados, né, também não é tão disponível, né? Então o que a transmissão automática faz versus a transmissão manual? Acho que no mundo inteiro tem essa crise de motorista. No mundo inteiro, exato. Por quê? Porque o e-commerce cresceu demais, o segmento cresceu demais e diminuiu-se a disponibilidade de pessoas para trabalhar nesse segmento especializado. Agora, quando nós comparamos a manual versus a automática, a grande vantagem é que o frotista consegue equalizar aquele motorista mais treinado do menos treinado. A diferença entre o consumo para essas duas populações de motoristas é muito diferente. Aqui pode? Não. Acho que tem que dar a volta na frente. Aqui é a entrada. Mas é isso. Então, assim, além dessas características, é importante ressaltar, por exemplo, né, que na versão de passageiros nós temos toda aquela tecnologia semi-autônoma que ajuda o quê? Ajuda uma frenagem autônoma, faz o quê? Com que você bata, você colida menos. Você colide menos, sim, você não precisa parar para manutenções, né? O argumento é óbvio, né? Sim. Ponto também importante a destacar, a nossa versão de passageiros é a única com cinto de 3 pontos em todos os assentos. Eu vi em uma dessas pra cá. Então... Um conforto bom? Sim, tranquilo. É um segmento bastante especializado. Isso aqui não dá para dizer que é um teste, não é um teste, é aquilo que eu estava te falando ali, impressões ao dirigir. Mas, e é um carro novo, né? Tudo zeradinho. Sim. Agora, a sensação de dirigir é arranque bom, freio bom, conforto, nível de ruído. Outro ponto super importante é a acessibilidade. O senhor, sem desencostar do banco, você consegue alcançar qualquer comando do veículo. Isso faz com que você preste muito mais atenção nas vias públicas, né? Porque você tem tudo ao alcance das suas mãos. Né? Tá certo. E a qualidade acústica interna também é um ponto super importante que nós trabalhamos dentro da Ford, porque ao longo de uma jornada mais exaustiva, mais longa, né, você não ter esse ruído interno, né, faz toda a diferença para o motorista. Importante ressaltar também a conectividade, né? Hoje a Transit é a única van conectada do mercado brasileiro que sai de fábrica conectada. Qual que é a grande vantagem disso? Nós temos mais de 3.000 parâmetros sendo gerenciados pela conectividade do veículo e eu consigo dar informações para o frotista ou para o motorista individual sobre potenciais falhas, né, que pode ocasionar paradas imprevistas, tá? Então, se acender, por exemplo, uma luz no painel, a Ford identificou isso, o cliente recebe uma ligação da Ford. Então, você identifica isso à distância. Exatamente. Por quê? Porque a arquitetura do veículo está conectada, nós estamos conectados com a nuvem da Ford
Então, uma vez que o cliente aceitou ser conectado, né, porque através do LGPD é importante que ele aceite, mas uma vez que ele fez esse processo, nós estamos oferecendo esse serviço a nenhum custo para o cliente. Se tiver uma luz vermelha no painel dele, tenha certeza de que ele vai receber uma ligação da Ford orientando ele ao que fazer. Ele não precisa se preocupar em ligar para uma concessionária. Não precisa, porque esse acesso remoto, essa é a grande beleza da conectividade, é o acesso à informação de maneira remota. Quanto que a gente salva isso de tempo que custa o dinheiro do frutista ou do motorista individual? E vamos dizer assim, e a tranquilidade, a irritação, essas coisas que... Nós temos um lema dentro da Ford, né, e agora com o lançamento do Ford Pro, que é o seu negócio em movimento, né? Então tem muito atrás dessa frase, mas basicamente é esse veículo ele tem que ficar disponível para o frutista ganhar dinheiro. Ele não pode parar, né? Essa daqui? Então vamos lá. Ele não pode parar. Isso é a nossa obsessão, né? A gente tem que trabalhar em todos os pontos para que esse cliente mantenha esse veículo rodando. É para isso que ele serve. É uma ferramenta de trabalho. Tá certo. O ar-condicionado é eficiente, fica agradável. É agradável, né? Mais que lá fora, né? Dá um mormaço lá fora, que, né? Tem pena que aqui tem um limite de velocidade muito baixo. Que a gente é obrigado a respeitar. Tem que respeitar, né? E o conforto, como está? Horrível, carro duro. O que a gente destaca, por exemplo, né? Volante direção elétrica. Sim. Né? Então a diferença da direção hidráulica para elétrica, a precisão dos movimentos, né? O esforço que você faz para fazer manobras. Então tudo isso ajuda. Porque na hidráulica, você andando em velocidade, você sempre percebe uma certa folga. Depois, né, da principalmente ao longo do tempo, né? Então quando a gente fala em direção elétrica, ela vai manter essa qualidade ao longo da vida do veículo. Exato. Então vocês acham que essa transmissão automática vai ocupar que percentual do teu volume de venda? No final do dia é o cliente que vai dizer, né? A gente não especula o número, né? O que a gente sabe é que existe globalmente uma adoção muito grande da automática, até pela conveniência, menor custo de manutenção e, né, o foco do motorista em prestar atenção na estrada e não ficar ali trocando marchas, ter um desgaste muito grande. Então a gente acredita que a adoção vai ser muito grande, tá? Como aconteceu em outros mercados, né? Vamos ver. Sim. O cliente vai com certeza nos surpreender com essa questão aí. Tá certo. Eu vou ficar dando volta aqui até... Aí, enquanto o ar-condicionado estiver fresquinho. Então, o papo tá bom, então, né? E é importante alguns pontos, né? Aproveitar que a gente está aqui destacando alguns pontos, né? A área de visão desse veículo é bastante... Você vê que ele tem um design de para-brisa que favorece você a ter a quantidade de pontos cegos muito pequena, né? E o retrovisor também, obviamente, com duas possibilidades ali para você conseguir ver a aproximação do carro. É muito bem pensado para a operação, né? De novo, qualquer colisão, ele não gera insatisfação, ele gera perda financeira. E aí que a gente está atrás de não deixar acontecer isso para os nossos clientes, né? Aqui você vê bem, você percebe bem as mudanças de marcha quando está em baixas. Exato. Né? Você reduz para poder ultrapassar uma lombada, alguma coisa assim. Mas você percebe que às vezes ele está tirando de uma oitava para uma terceira, porque você reduziu e ele vai dizer, o módulo vai dizer qual é a marcha que ele vai engatar. Então às vezes ele pula 3 marchas porque é aquele torque que você vai precisar naquele momento. Certo. Vamos brincar um pouquinho na mecânica? Pode pôr para baixo. Acho que tem que pôr mais um. Não, agora desculpa, tá em mecânico já. Vamos lá. Tá em terceira. Agora você vai no botão aí, tá em terceira. O botão tá aqui do lado. Esse aqui, tá. Já te indica também, isso é importante em função do consumo de combustível. A seta indica o ponto ideal,
tração manual, a seta no painel vai indicar para o condutor a melhor eficiência daquele... Ou ela reduz sozinha. Exato, porque aí é onde ela vai precisar de um torque, aí ela sobrepõe o manual. Ela já pediu, porque lembra que são 10 marchas, né? A gente tem um time às vezes de 6, fala, tô em quarta, posso ir mais a 120. Não vai. Não. É, porque são Tá 10 pedindo, marchas. Né? Ele vai pedindo. É. Você pode ficar na marcha anterior? Pode. Você vai ficar com ele mais alto e você vai consumir mais combustível. Então, Sim, aí você vai segurar o giro, pô. Se você não mudar a marcha, você vai... Sobe o giro e sobe o consumo. Exatamente. E aí a rentabilidade vai embora. Isso é aritmética escolar. Com certeza. Tá certo. Vamos lá. Voltou para conveniência. Consegue ouvir o motor do carro? Tem motor? Eu pensei que a gente estava indo... Elétrico. Por que o elétrico, por exemplo, em relação a esse carro? Por quê? Porque ele também vai ter um câmbio diferenciado, né? O que o elétrico vai ter em relação a isso? O elétrico nós estamos, né, com o programa aqui no Brasil, nós iniciamos aí, já anunciamos para vocês, o programa com grandes frotistas, né? Sim. Até para entender essa jornada dele, né? Jornada de carregamento, né? Tanto o carregamento do veículo quanto o carregamento da operação. Tá ali isso, atrás, exato. Né? Normalmente são frotas que vão explorar a questão da roteirização, né? Então esses clientes, por exemplo, eles carregam no depósito, eles não carregam esse carro lá na esquina, né? Mas ele vai descarregando de esquina em esquina. Ele vai descarregando sim, mas a bateria ele carrega no depósito. Por quê? E essa jornada nós estamos aprendendo com os consumidores, né? Então, nosso anunciado aí da Transit, ele tem 317 km de autonomia, tá? No sistema WLTP, que é aquele que padroniza, né, a medição para todas as montadoras. E eu tenho... Faz diferença você carregar em alternada ou contínua? Então, a gente tem realmente, essa é uma das vantagens da Transit elétrica, porque ela tem esses dois carregamentos, né? Ela tem o carregamento rápido, né, que é de corrente contínua, que carrega em 35 minutos, a 115 kW, e o carregamento de corrente alternada, que carrega em 8 horas, né, carregamento mais lento, tá? Porém, ele carrega em 11,5 kW. Esse é o carregamento lento é bom para preservar a bateria, preservar o carro, mas na emergência, no dia a dia, e é por isso às que vezes não cabe, né? Exato, é por isso que a gente fala que a Transit elétrica, né, que está aí nesse processo de teste com os frotistas, ela traz essa facilidade, né? Porque nem todo mundo tem os dois tipos de carregamento. E aí a gente está estudando junto com os frotistas a melhor operação, né? Então, o que é o ideal desse segmento? É ele sair para a operação carregado, né, em termos de bateria carregado. Vocês vão oferecer também um carregador? Esse estudo, na verdade, está tudo sendo feito com os grandes frotistas. A maioria dos grandes frotistas já tem o seu próprio carregador, né? Então isso acaba sendo uma conveniência da própria adoção da tecnologia, né? Mas a Ford está de olho e trabalhando também para ver as necessidades específicas dos frotistas. Cara, eu gostava muito da última configuração da transmissão do cargo, aquela automatizada que vocês estavam... Deu muito certinho, estava muito redondinho. Tava bom, e aí vocês... Bom, é isso aí, gente. Vamos de volta devolver esse carro para alguém mais? Deixar o pessoal circular com ela. Deixar também, pô, já... Porque daqui para frente, o que valeria pra gente fazer se fosse para pegar uma estrada, pegar um trecho mais... diferente desse tipo de pavimento. Os grandes destaques, até para que, né, tenha isso de uma maneira mais sumarizada assim, primeiro, né, a Transit é o veículo mais seguro, né, desse segmento, né? O Euro NCAP, ele é número 1, medalha de ouro, né? Então tá de longe aí vários anos ganhando essa medalha. Isso é importante, somos primeiros lugar, porque
porque eu tenho ligas de boro, aços de ultra resistência e toda essa tecnologia que nós conversamos a favor da segurança. Então isso coloca a gente como a van mais segura do segmento. Segundo ponto importante, nós mencionamos aqui durante o nosso bate-papo, que é a quantidade de tecnologia semi-autônoma que traz o retorno do frutista, tá? Ela evita uma colisão, isso evita que o veículo tenha que ficar parado. E um veículo comercial parado é perda de dinheiro. Lógico. A conectividade é o terceiro ponto, né? Quando a gente junta isso, junto com a solução da transmissão automática, um motor 2.0 de 165 cavalos, com 39,8 de torque, quilograma-forçamento de torque... Deixa eu te fazer uma pergunta mais capciosa, cara. É o seguinte, você é um cara que desenvolve o produto, você desenvolve a tecnologia, coloca no produto e dá para os caras do marketing vender. Sim. Mais ou menos é isso. É isso aí. Certo? Agora, hoje em dia os caras, os gênios do marketing assim, né, descobriram que existe clique na internet. Então tem gente aí que faz um cálculo de que você precisa ter tantos cliques representam uma venda de caminhão. Quer dizer, para um comercial que precisa de argumentação, que você não compra pela cor, não compra pelo, vamos dizer assim, pelo aquele impacto, né? O que você acha disso? O que o senhor mencionou que o marketing conta o clique, no segmento comercial a gente tem que contar centavos junto com o frutista. E aí que a gente vai conseguir conquistá-lo e vender cada vez mais. Porque ele está ali justamente para que o negócio dele vá para frente. Então a rentabilidade é fundamental. Ok. Gente, esse foi o Daniel. Muito prazer estar aqui, um agradável bate-papo. Tá certo. Voltaremos a nos encontrar por aí. Seguramente.